Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo JC, o canal que traz para vocês todas as notícias, fatos e curiosidades mais instigantes do planeta. Hoje nós vamos mostrar para vocês o desfecho que a vida do goleiro Bruno tomou após ele ter sido condenado a mais de 22 anos de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio em 2010. Entre idas e vindas pelo futebol, entradas e saídas da prisão, ele parece enfim ter decidido focar em um negócio diferente, atuando como empresário e investidor. Quer saber mais sobre essa história? Então já deixe o seu like aqui neste vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das novidades que trazemos para vocês diariamente. Bruno Fernandes Souza, mais conhecido como o Goleiro Bruno, nasceu em dezembro de 1984, na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ex-jogador nunca teve uma boa estrutura familiar, já que com apenas 3 meses de idade foi abandonado pelos pais e acabou sendo criado pela avó paterna. Ele voltaria a encontrar a mãe somente em 2006, já adulto e com carreira iniciada no esporte. Mas nunca teve uma reaproximação com nenhum dos seus pais, que tiveram também uma vida recheada de polêmicas e com diversas acusações de crimes e delitos. No futebol, Bruno iniciou sua trajetória com 12 anos de idade, atuando nas equipes juvenis dos times de Minas Gerais. Contudo, a oportunidade de ouro chegou quando ele passou a integrar a equipe de base do Atlético Mineiro, clube que o revelou para o futebol profissional. Sua ascensão ao time profissional ocorreu em 2004, quando integrou o elenco principal como terceiro goleiro do clube. Já a sua estreia ocorreu logo no ano seguinte, durante o Campeonato Brasileiro, graças a uma interessante associação de fatos: a suspensão do goleiro Danley, na época titular da equipe, e a ausência de Diego Alves, reserva imediato da posição, que havia sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Com o bom desempenho apresentado e a confiança conquistada, ele logo foi efetivado na posição, tornando-se o goleiro titular do time mineiro. Mesmo com o rebaixamento da equipe para a Série B, ele foi apontado como uma das principais revelações do futebol brasileiro na época, e foi eleito pela revista Placar como o segundo melhor goleiro do Campeonato Brasileiro naquele ano. Em 2006, Bruno acabou sendo contratado pelo Corinthians, onde nunca jogou, já que algumas polêmicas de bastidores impediram que ele pudesse sequer esquentar o banco de reservas da equipe. Com isso, ele foi negociado com o Flamengo, chegando ao clube carioca sem muito alarde para assumir a posição de segundo goleiro da equipe. Porém, mais uma vez, a sorte jogou a seu favor, já que com a contusão do titular, Bruno foi testado na posição e assumiu titularidade por suas boas atuações apresentadas. A partir de 2007, ele iniciou o período mais brilhante de sua carreira, conquistando importantes títulos e tendo atuações decisivas com a camisa do Flamengo. Na decisão do Campeonato Carioca daquele ano, por exemplo, ele defendeu 2 pênaltis na final que garantiram um título estadual ao rubro-negro. Já no ano seguinte, ele marcou mais uma vez o seu nome na história, tornando-se o primeiro goleiro na história do Flamengo a marcar um gol em cobrança de falta. Além disso, ele voltou a conquistar o Campeonato Carioca, fato que se repetiria novamente em 2009, selando o tricampeonato estadual do Flamengo. Também em 2009, ele fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro, título que o Flamengo não vencia há 18 anos. Porém, foi nesse mesmo ano que ele iniciou seu conturbado relacionamento com Elisa Samúdio, demonstrando indícios de que já existiam problemas na relação dos dois, já que naquele ano o jornal Extra divulgou áudios em que a modelo relatava ter sido ameaçada de morte pelo atleta. No ano seguinte, vivendo o momento mais alto de sua carreira, Bruno tinha em mãos ofertas interessantes do futebol europeu, mas que nunca chegou a se concretizar devido ao desaparecimento da modelo e posterior confirmação de sua morte. Com isso, ele acabou sendo afastado das atividades do Flamengo e teve a prisão preventiva decretada, sendo julgado somente em 2013, quando foi condenado por um júri popular a uma pena de mais de 22 anos de prisão. Durante seus anos na prisão, ele chegou a receber propostas de clubes de menor expressão do futebol nacional, mas sempre que era anunciado ou especulado em alguma equipe, seu nome gravava uma enorme reprovação, com ataques feitos por torcedores e patrocinadores, impedindo que ele se mantivesse por longos períodos nestes novos times. Liberado para cumprir pena em regime semiaberto, ele teve novas oportunidades em clubes do Acre, do interior de Minas e das divisões inferiores do futebol carioca, mas sempre com passagens curtas e sem muito brilho.
Desta maneira, em julho de 2021, com 36 anos de idade, ele anunciou que iria se aposentar e que se dedicaria à carreira de investidor. Hoje em dia, ele ainda cumpre a pena em liberdade e mora em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Apesar de ter se afastado do futebol profissional, ele ainda se mantém ativo num clube amador da região, onde recebe valores mensais por sua atuação. Mais recentemente, ele decidiu abrir uma lanchonete na cidade de São Pedro da Aldeia, onde o carro-chefe do estabelecimento vai ser o suco açaí e as porções de sardinhas fritas. Mas e você, lembra da história do goleiro Bruno? Ficou surpreso ao saber dos rumos que a vida do ex-atleta tomou? Hoje nós ficamos por aqui, mas eu vejo vocês na próxima. Um forte abraço e até mais!